Começou. Boa tarde pra vocês. Acorda, menina. Assim que a Ana Maria Braga faz. Não é o programa da Ana Maria Braga. Bendita hora. O melhor programa da televisão ao vivo pro Brasil inteiro. Com os melhores. Isso mesmo, com os melhores. Eu digo que o programa aqui é o melhor programa da tarde porque só vem os melhores. Crème de la crème. Não tem pra ninguém. A gente não deixa entrar qualquer um aqui, viu, doutor? Eu já tô avisando aqui que só pode vir os melhores aqui, né? Os melhores. Muito bem, você vai participar com a gente. Você participa como? Você vai participar, claro, assistindo aí pela televisão, pelo computador, pelo celular, pelo tablet. Mas para participar, você vai participar pelo YouTube, youtube.com/benditahora. Que a Laura ainda não trouxe para mim o tablet e não me deixou aqui para ver. Como sempre. Mentira, ela já pegando. Muito bem, youtube.com/benditahora, você entra e participa com a gente, mandando a sua opinião, a sua pergunta, o que você acha, pode criticar, pode elogiar. A gente prefere que elogie, mas você pode escrever o que quiser. De preferência, elogios. Eu tinha um padre que eu conheci, aliás, ele falou assim, como eu suporto bem um elogio, gente. Ele falou, Não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum, eu suporto muito bem um elogio. Olha aí, gente, e você pode acompanhar a gente aí, participando a gente aí. Muito bem, vamos lá. Começando o programa de hoje, quero apresentar para vocês os convidados especiais desse programa de hoje. Cristina Esteves, doutora em psicologia clínica, psicopedagogia, terapeuta. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Olha, muito bom. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, padre. Nosso sócio do programa aqui, doutor Daniel Bratan. Doutor Daniel Bratan, que está sempre aqui. Nutrólogo, endocrinologista, uma referência na nutrologia aí, ó. Trabalho maravilhoso do Instituto, diretamente do Instituto Bratan. Isso, De lá pra cá. De lá pra cá, olha aí. Obrigado, viu, doutor? Obrigado mesmo. agradeço, Sempre padre. pela gentileza e generosidade. Deste lado de cá, doutor Júlio Pereira. Doutor Júlio Pereira, olha aí, neurocirurgião, e é a grande referência da neurocirurgia no Brasil aí, ó. Doutor Júlio, um dono do maior canal do YouTube de neurocirurgia, né? Do mundo, olha, do mundo. Obrigado, doutor. Obrigado. E o doutor Marcos Bernardino, obrigado, doutor, muito obrigado, você está aqui, advogado, né, muito obrigado, aqui, ó, tamanho do currículo do doutor aqui, nem dá para ler, tudo, vou ficar aqui o tempo todo aqui, ó, obrigado, doutor. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. É um prazer. Eu sempre tenho que falar uma coisa, eu acho de uma generosidade incrível de vocês, porque vocês têm tantos afazeres, tantas coisas, vocês acham tempo para estar aqui com a gente, e é tão importante, como as pessoas dizem, olha, a gente fica sabendo de tanta coisa, a gente fica conhecendo tanta coisa, então é um serviço mesmo de utilidade pública mesmo que vocês fazem com tanta generosidade. Se bem que o cachê que a gente paga é bastante caro para ele. Mentira, viu, gente? Mentira. Olha lá, vamos lá para o nosso pensamento do dia aqui na tela. Ser adulto é como estar constantemente tentando dobrar um lençol de elástico. Gostei. Eu jamais consegui dobrar direito um lençol de elástico. Eu já vi todos aqueles tutoriais no YouTube, nunca consegui dobrar direito um lençol. E realmente ser adulto é como... É verdade? Eu dobro bem, viu, um lençol de elástico. Como, na verdade, eu acho que eu dobro bem a vida. Acho que a vida de adulto, ela é difícil, mas nós temos que enfrentar, apesar das dores. É bem difícil o lençol e a vida de adulto. A gente fala assim, né? Bem-vindo à vida de adulto. Quando os filhos começam já, tem que pagar boleto, tem que... né, tudo isso, né? É gostoso a vida de adulto, né? Tem mais responsabilidade. Crescer implica, né, em enfrentar outras coisas novas. Mas a gente só cresce na dificuldade, né, Na padre? dificuldade. Toda a crise, né? Todas as crises, né? Vai Exato. fazendo a gente vai fazer a gente crescer. E a gente, às vezes, é obrigado a se virar logo cedo, né? Se virar logo cedo, né? Não sei como, mas vocês
logo cedo já estava tendo que estudar, já estava tendo que morar trabalhar, estudar, né? Desde sempre, né? Desde sempre. Eu com 13 anos já estava trabalhando. E antes disso eu ajudava em casa. Trabalhava com 13 anos, já comecei a... Era adulto, já tinha responsabilidade. Porque antes podia trabalhar aos 14, né? Então com 13 você já ia procurar alguma coisinha e tal. E já trabalhava. Mas antes disso tinha que ajudar a mãe em casa. Tinha que ajudar, né? É verdade. Então a gente dividia ali entre os irmãos os afazeres em casa. Não tinha jeito. Diferente do lençol que dá pra gente pegar, guardar, né? Lá não tem jeito. Lá, a vida não dá, né? A vida nem dobrar a mãe, né? É verdade. Muito menos, né? Dona Neide nunca dobrei. Nunca consegui dobrar. Mas essa geração de hoje, vamos ser sinceros, a geração tal da geração que eu já perdi a letra, que é uma geração complicada. Eu já perdi a letra, então eu chamo essa geração de hoje geração M, por causa da letra. Uma geração complicada, né? Complicada, né? Vamos lá, hoje é dia do geógrafo. Olha que interessante, o dia do geógrafo. Essa data foi criada em 1939, devido à criação do Instituto Nacional de Estatística. E é um reconhecimento da importância do profissional formado em geografia para a sociedade, né? Gente, quase ninguém... pessoal, geografia é uma das matérias no colégio que a gente mais ou menos vai deixando de lado, né? A gente nunca se incomoda, né? Não, nunca incomoda. É engraçado, né? A gente vai deixando... isso dá relevo. É importantíssimo para a gente poder... É verdade. Olha, e é muito mais do que isso, né? A nossa enquete é a seguinte... Qual a área da geografia estuda as... falei de relevo, eu não tinha lido. Quais áreas da geografia estuda as formas de relevo, climatologia ou geomorfologia? Nossa Senhora, tem uma área que estuda a forma de relevo, climatologia ou como geografia. Difícil, eu não sei, juro que eu não sei. Mais difícil que neurocirurgia. Mais difícil. O Rodolfo se empolgou, viu? Hoje sim. Hoje ele empolgou. É feriado, né? Chegando. Eu acho que ele falou, vou dar uma agora, ver. Eu não sei, juro que eu não sei. Então é o seguinte, você... mas não tem múltipla escolha, não tem nada? Na lata? Vai na segunda. Agora que eu entendi. As áreas da geografia e das formas de relevo. Climatologia. Agora melhorou. Agora melhorou. Tá certo. Agora, nossa, eu tô Vai na segunda. De geografia também. Aqui, ó. Climatologia ou geomorfologia. Gente, tinha uma piada antiga, diz que a moça estava na festa, ela falou, eu já passei na França. Então, olha que... eu também já fui no Marrocos. Que beleza. Eu já fui... Aí o outro pergunta, você deve conhecer bem geografia. Fala, lá ainda não viajei. Lá ainda não fui. Muito bem, climatologia ou geomorfologia? Você pode votar no Instagram, @programa Bendita Hora, que é o nosso Instagram oficial aqui. E a gente começa... Pode votar, gente, lá. Vamos lá? Primeira notícia, vamos lá para a gente já conversar sobre isso. A primeira notícia, Maio Amarelo. No trânsito, sentido é a vida. Prevenção a traumas bucomaxilofaciais decorrentes de acidente de trânsito precisa ser contínua. Engraçado. Prevenção a traumas bucomaxilofaciais decorrentes de acidente de trânsito precisa ser contínuo. Mas traumas no geral, mas é engraçado que ali a trauma bucomaxilofacial é mais ou menos... Porque é muito comum. Muita moto. Moto, né? O que acontece, padre? Para você ter ideia, o que mais mata a população jovem até os 40 anos é o trauma. Mais do que qualquer outra doença, né? Quando a gente olha os números do SUS, por exemplo, 1 milhão de internações ano passado só por causa do trauma. Nossa. E é um tema que dá uma ideia de que assim, acidentes acontecem. Não, né? Pode ser evitado, né? A grande maioria tem associação com bebidas alcoólicas e também a questão dos acidentes de moto, que tem um destaque muito grande, né? Toda hora eu lembro disso. Aqui em São Paulo, os números chegam a ser 200 mil casos de pequenos acidentes. Então, assim, são muito, tema muito relevante. E as pessoas falam um pouco, né? Porque sempre quando vê assim, fulano morreu de acidente, aconteceu, que tristeza, né? E é difícil você falar de quantas vezes irresponsabilidade acontece nesses acidentes. Eu acho que a coisa de acidente, tá falando, vai normatizando também. Mais um outro de acidente, e vai ficando meio normal. Isso traz um impacto, né, Júlio, no sistema de saúde como um todo.
Porque imagina um paciente desse que decorrente de um trauma, não vai passar nunca por uma cirurgia isolada. Né? E o que mais mata é a minha área, que é a neurocirurgia, o trauma crânioencefálico. Que é geralmente a cabeça São pacientes caros para o sistema de saúde, né? Muito caro, porque as neurocirurgias, né, são procedimentos, internações prolongadas, muito jovem, então acaba indo para o INSS. Tem muita fratura associada, tanto de face como de membros, em especial por causa de moto. Gente, mas uma coisa que esse mês, né, o Maio Amarelo, sempre vem essa questão de você prevenir e prestar atenção, né? Muito mais do que o medo da multa, que faz com que as pessoas não corram, é muito mais o medo de perder a vida. Porque os motoqueiros, muita pressa para poder entregar em tempo o que precisa entregar. E tem toda a questão da bebida, da violência que tem. Então, todos nós deveríamos ter um pouco mais de atenção. Não só coibir pela multa, mas pela educação no trânsito. Eu acho que é educação, né? Ter sentido também, né? O doutor falou alguma coisa bem interessante. A idade, né? Então, normalmente são pessoas jovens. Mais jovens. Né? Os jovens, eles não têm tanto receio, né? Não pensam muito, né? No risco, né? No risco. Então, acho que nunca vai acontecer, né? Quando a gente vai ficando mais velho, mais maduro, a gente sabe que é uma possibilidade muito grande, não é? Agora, o jovem, não, ele corre e acha que nunca vai dar nenhum problema, ele pode fazer o que for e está tudo certo, ele não se vê, né, num problema tão grave e é exatamente por isso o que mais acontece. Comigo, não né? vai acontecer comigo, eu posso dirigir, a gente viu casos recentes, né, e sempre envolvendo pessoas jovens. É muito difícil você ter traumas assim, de acidente com pessoas mais velhas, salvo se elas forem as vítimas. Aí é comum, tem muito atropelamento, por exemplo, de pessoas idosas, né? Agora, dirigindo não é o comum, não. São pessoas mais jovens mesmo. Defesa dos motoqueiros, porque é o seguinte. Sim. Defesa dos motoqueiros, porque, eu, aqui no Pacaembu, vindo para a Rede Vida, vocês já falei, sinal fechou, eu parei, porque o sinal fechou, veio um táxi por trás e me mandou a uns 3 metros para cima, a moto foi lá para frente, tá? Eu não quebrei nada, assim, mas eu vi a morte mesmo, porque eu vi tudo em câmera lenta, assim, ou seja, essa falta de atenção no trânsito. Eu estou dizendo, não é comum isso, mas acontece. A moto a gente está muito mais exposto. Hoje mesmo estava conversando com o padre, eu fiquei com medão também, porque ele me mostrou, Padre Romano, me mostrou, isso aqui foi que há um tempo atrás, eu quebrei a perna toda, porque aí nunca mais tem um monte de cicatriz na perna. E eu fico sempre, eu pego moto hoje, fico sempre com muito medo, mas muito medo também dos outros. Normalmente é o pior, né? O motoqueiro, eu também andei de moto um tempo, aí acabei me acidentando, mas nada grave, aí eu desisti. Mas a gente fica muito mais atento que os outros motoristas, porque você está no carro, né? A pessoa está ali muito tranquila, não vê, às vezes muda de faixa. Essa praga do celular agora. Exatamente. Esse é outro fator de risco, né, padre? Normalmente, essa praga mas agora que está na moto, não. Mas agora os motoqueiros estão com aquele apoio, você já viu? Sim, para poder ver o Waze e serviço, tal. Só que o pessoal no carro ainda usa muito. Pior. Não tem uma pesquisa que diz que uma pessoa usando o celular é equivalente a uma pessoa alcoolizada? Não tem isso? Sono também é parecido, a falta do sono. Também, né? E o que acontece, padre, é o seguinte, a grande questão dos acidentes de moto é a questão óbvia da questão da proteção. O jovem, a gente sabe muito, como ela falou, até os entregadores também, né? Quando você está tenso, né? Quando você está estressado, quando você não dormiu direito, né? É verdade. Não tem controle de carga de trabalho, aumenta muito a questão do acidente. É verdade. A questão do celular que ele diz é bem importante, porque nós, adultos, não tão jovens, nós também muitas vezes usamos o celular. Então, é gente que no celular dirige e digita, assiste live, faz live, tudo dentro, dirigindo. Live. Então, é um pouco complicado. Isso mesmo, tem gente que está dirigindo pensar. E fazendo, gravando coisas assim. E essa falta de atenção, usando o celular, é um absurdo. E outro cuidado, padre, que ele falou do jovem é bem importante, que é o seguinte, não é só você. Quando você bebe, seu córtex pré-frontal é uma coisa neurociência mesmo, né? Ele está inibido, então suas decisões elas vão estar prejudicadas. E a gente vê que muito acidente, às vezes, nem é o motorista, é o carona.
Então, às vezes, ele está sem cinto, ele pega carona com alguém que bebeu, fala, eu não estou dirigindo, mas estou com alguém que bebeu. Ou numa moto também, então tem que estar tudo planejado antes de você sair. Ainda mais quando vai ingerir bebida alcoólica. Todo mundo vai estar com a decisão prejudicada. Então, isso que você falou é importante, porque mesmo que a pessoa não, eu estou consciente, estou vendo, mas existe na decisão que ele deve tomar no momento de crise, está prejudicado. É físico, é neurofisiológico. Não adianta não você falar eu sou mais forte, eu sou mais fraco, não. Vai estar com a decisão prejudicada. O sono também, né? O sono também. Eu costumo dizer que é bem comum acidente de médico, né? Porque o médico tem a questão de se às vezes você dá plantão 24 horas, né? Então, hoje em dia, eu percebo um movimento bem interessante que você provavelmente perdeu. Eu já perdi vários colegas por causa disso. Voltando de plantão, bateu o carro. de plantão. Hoje já está uma cultura bem de andar de táxi ou de Uber por causa disso, interessante. Na nossa época, tinha um professor nosso, da época da cirurgia, que ele capotou. A gente ficava no Hospital Geral do Grajaú, ele capotou na Marginal. Porque saiu do plantão 7 da manhã. Sem dormir 24 horas virado. E pegou no sono. Olha aí, mas olha que coisa. Perigoso. É perigoso. Acho interessante, mas a educação, essa coisa da educação, educação que eu digo é na escola mesmo, né? E o carro hoje é uma arma, né, padre? A gente tem os carros cada vez mais potentes, né? E as ruas da cidade não são para isso, né? A gente sabe que... Não. Agora, que mania é essa que está em São Paulo, de motoqueiro? Não para em sinal fechado. Não para. É uma mania. Medo do assalto. Então, não, mas pelo amor de Deus, não para. Oi? Mas agora vai ter um novo farol. Um farol que pega a pessoa. Não, Isso, motoqueiro, carros, inclusive você não pode nem avançar na faixa. Ótimo, é um dedo duro lá, é isso mesmo. Mas tá uma cultura assim, para, coisa, e ele e atravessa. E eles fazem. E atravessa. Eu fiz uma carne tão salgada hoje, né? Eu tô com uma sede. Peguei uma receita, peguei uma receita no YouTube de salgar, mas... salguei, né? Enrolei num plástico assim, com sal e açúcar. Nossa Senhora, eu comi uma pedra de sal. E pior pra não jogar fora, eu tive que comer. Bebe água. Não, tô bebendo água direto. Mais reforma do Código Civil exclui viúvos de direito sobre herança em 2024. Uma das modificações mais significativas sugeridas no anteprojeto é a exclusão dos cônjuges da lista de herdeiros necessários. Caso essa medida seja aprovada, os cônjuges só serão considerados na sucessão após os descendentes e ascendentes e, adicionalmente, poderão ser completamente excluídos da herança através do testamento. Que isso, doutor? Bagunçou agora. Não, peraí, os do viúvos não vão... Isso ainda não passou. Mas vai passar. Você tá brincando? A chance é enorme de passar, né? Na verdade, assim, ele vai receber, dependendo do regime de bens, né, do casamento, ele recebe a meação. Né? Só que metade, né? Então, normalmente é comunhão parcial de bens, né? É o mais comum de se ter o regime. Ele recebe a metade, mas ele não é mais herdeiro, né? Não é mais herdeiro necessário. Então, se eu sou casado hoje, pelo atual código, o meu cônjuge ele não pode vender todo o patrimônio, porque metade é meu, do herdeiro, né? Que no caso seria o cônjuge. Vai tirar isso, né? Vai tirar. Então, a pessoa ela pode fazer o que ela quiser. Então, pode eventualmente o cônjuge ficar sem nada, né? O sobrevivente, né? O outro. Mas aí a questão dos descendentes e ascendentes, eles continuam como herdeiros? Sim. Filhos, sim. Mas eu fiquei com uma dúvida. Vai tirar só por exemplo, o cônjuge. uma casa. Isso. Eu sou casado com minha esposa, ela morre. A nossa casa metade é dela. Isso não é herança, né? Então, assim, se for casado pelo regime da comunhão parcial de bens e adquiriu esse bem na constância, né? Metade é dela. Mas é metade dela. Ela morreu. Se ela falecer, para quem que vai essa outra metade? Essa metade para mim, não. Vai para descendente. Dela. Vai para descendente dela, ou se depois, se não tiver, ou ascendente. Não vem para o cônjuge, não é herdeiro. Não, a princípio, não. Né? Só se não tiver ninguém, aí vai. Só se não tiver filhos. Na terceira hipótese, bom, vai para o cônjuge. Essa hipótese do doutor Daniel é interessante. Então, os dois estão casados. Ela morreu. Ele não tem mais direito à parte dela. Passa pro meu filho. Ela pode deixar não passa para o filho. 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 Tudo bem. Ele pode fazer o que ele quiser ali. Tudo bem, mas se não tiver filho, passa
seriam os pais dela. Seriam os pais dela, não passa mais para ele. Só na terceira hipótese, mas assim, em vida, ela pode vender, ela pode fazer o que ela quiser. E o testamento anula isso? Então, e testamento? Ela pode deixar em no testamento, ela pode deixar para quem ela quiser. Testamento no Brasil não vale nada, todo mundo contesta. Mas as pessoas não fazem, não é Mas comum no Brasil. Se eu fizer um testamento, eu resguardo ela. Pode, Sim. exatamente. Mas, doutor, essa coisa... A gente vê nos Estados Unidos, a pessoa faz um testamento lá, eles respeitam o testamento. Sim. Respeita mesmo. Respeito. Eu quero dar pro cachorrinho. Ele Aqui dá se pro discute cachorrinho. muito. O brasileiro aqui no Brasil, discute faz mais o testamento. Não, mas a pessoa não estava totalmente... Mas a gente tem algumas formas para tentar, né, conter esse tipo de discussão. Então, o melhor é, por exemplo, fazer um laudo com um psiquiatra, dizendo que a pessoa está em plenas condições. Se a pessoa é muito idosa, por exemplo, eu tenho o hábito de gravar. Né? Então, eu gravo a pessoa falando. Gravando, olha. Porque daí serve hoje como prova? Serve, né? E porque hoje Qual que é o objetivo, doutor, por trás disso, de tirar evitar que a pessoa depois discuta, né? Porque enquanto a pessoa tá viva, não vai ter discussão, né? Agora, ela vem a falecer, aí com certeza sempre aparece alguém que quer discutir, ela não estava bem, ou ela foi coagida, ela estava tomando remédio. Eu já vi cada coisa absurda, assim. E era a vontade da pessoa. Então, o melhor é fazer no cartório, com um advogado acompanhando, e aí faz, né, um laudo com um psiquiatra. Em todos os casos, doutor, eu gravo. Eu gravo no cartório, a pessoa falando, o cartorário perguntando para ela dizendo o que ela quer. A comunhão total de bens anula isso? Comunhão total? A total, não a parcial. Anularia essa... Ele recebe metade, não é... Também. Total? Total. Mesmo total. metade? Mesmo na total. Metade. Doutor, mas a pergunta, eu acho que do doutor Daniel, por que essa coisa de excluir o viúvo? Por que veio essa coisa de excluir o viúvo? A ideia hoje, né, a tendência é cada vez mais dar liberdade para os cônjuges em razão do seu patrimônio. Ou seja, não ter aquela vinculação, porque assim, hoje eu não posso alienar, eu não posso vender todo o meu patrimônio. Então, eu não tenho meus pais vivos, eu não tenho herdeiro, eu não tenho filho. Ainda assim, se eu sou casado, eu não posso alienar todo o meu patrimônio. Hoje não. Porque, né, a minha esposa, ela é herdeira. Não pode. Hoje não. Porque a minha esposa, ela é herdeira. Né? Ela é herdeira necessária. E se a pessoa, vamos supor, se a pessoa não é casada, não é nada, e ela não é casada, mas tem uma sobrinhada, aquela coisa. Vai chegar no sobrinho. Aí tá. Aí eu não posso vender tudo que quero, não? Pode, porque não são necessários. São herdeiros, porque daí tem a diferença entre os herdeiros necessários e os herdeiros comuns. E né? necessários seriam os filhos obrigatórios. Então, quando eu tenho herdeiro necessário, são aqueles obrigatórios. E se eu tenho esses, eu não posso vender todo o meu patrimônio. Né? 50% do meu patrimônio obrigatoriamente tem que ficar. Eu acho isso errado. Sabe? Os pais deviam fazer o seguinte: quando tivesse bem velhinho, eu torrava tudo. Eu também. Não pode. Você fala, deixar para os filhos? Não. Não pode. Não pode. Eu pegava. Eu sou obrigado a deixar? Porque 50% é herança. Ele não pode gastar tudo, vender tudo? Não pode. Tendo herdeiro, não pode, exatamente. Por isso que vai tirar o cônjuge, aí vai poder, né? Pelo menos em relação ao cônjuge. Então, se eu não tenho pais, eu não tenho filhos, mas eu sou casado, isso não impede mais de você vender, você fazer o que você quiser. Gente... Hoje impede, né? Hoje eu não posso fazer isso. Eu acho que devia ser... O que eu falei? Tá, chegou velho, não vou deixar para filho? Não. Pega, vende tudo e gasta até... Você programa até quando você doutor, mas e a questão da hold familiar? Tem muita gente que põe na hold e acaba excluindo isso, né? Criando a hold. Uma hold. Porque daí é uma empresa. Uma empresa. Bota no nome da empresa. Você faz uma empresa e bota ali no nome da empresa. O melhor é isso, né? Então, só que a família tem que estar muito bem, né? Para fazer isso. Né? Sempre dá briga, né? Exatamente. Mas é bom fazer... porque os pais conseguem controlar. Mas né? Então, a hold não entra essa lei. Não é, porque lá você não tem, né? Não tem herança, né? Você faz uma empresa, bota tudo no nome da empresa. E a empresa administra os bens de todo mundo. Aí a empresa são normalmente os sócios são os filhos, os pais, os avós. Pronto, aí fica como uma empresa. Tem que estar consensual, tem que ser amigável. Se a empresa foi só o casal. Não, aí não dá, porque aí os filhos, né, ficam excluídos. Não tem filhos.
Nós estamos querendo Mas tirar aí- o Já estão querendo tirar todo mundo. Exatamente. Porque você pode eleger alguém, né, para administrar a holding familiar. Administrar. Gostei E é o desse melhor, negócio. paga inclusive menos imposto. Paga menos imposto. Muito menos imposto. E qualquer coisa você pode botar no nome de uma empresa? Qualquer coisa. Qualquer patrimônio. Imóvel, Carro, tudo você pode botar no nome da empresa. Então você faz uma empresa que administra bens, né? E aí você não tem mais herança, não tem mais inventário, não paga gente, isso é uma imposto. beleza. Exatamente. Então hoje a gente tem muito a gente chama de planejamento sucessório, né? Então, ao invés de esperar a pessoa falecer ou ela em vida, né, tentar direcionar patrimônio, não. A gente faz uma empresa que administra bens, coloca todo o patrimônio ali e os herdeiros ficam como sócios. E às vezes contratam um administrador para administrar aquele patrimônio. E aí você nunca mais vai ter inventário, não tem mais nada, só que tem que ser amigável. Olha, herança é um problema, né? Os pais nunca devem dar o que tem para os filhos. Nunca. Eu digo quando eu faço casamento, eu falo assim: os pais nunca devem dar o que tem, devem dar o que são. Isso que é importante. Mas nunca deve, vou ter coisas para dar para o meu filho. Na herança é legado, né, padre? É melhor deixar o legado do que deixar a herança. Dá O o que- material, dá o que são. Café estava bom, doutor? Excelente. Mas o senhor tomou com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Que absurdo, que vergonha. Sem açúcar. Eu não gosto de pessoas que estão gavetas. Conversar de coisa melhor do que já vou falando. pagar, Tá vendo? já vou pagar. Ó, aí, ó, tá vendo? Já vou ter que Nossa, pagar consultoria assessoria. de graça aqui já Mas está resolvido. aí, ó, pessoal, eles se conversaram aqui, nós não escutamos nada, tá vendo? Tá vendo? Não tinha dúvida aqui, padre. Tá vendo? Contratou o doutor já Fez para fazer. Ó. assessoria, é. Você sabe quais os impactos dos hormônios na maternidade e na família? Especialistas exploram como os hormônios influenciam até os laços emocionais entre pais e filhos. Verdade, doutor? Verdade, a ocitocina tá aí para contar. É ocitocina, da felicidade lá, né? É, a ocitocina influencia até no perfil psicológico da criança. A ocitocina que a mãe gera durante a gestação. Aquele negócio quando tá amamentando, tem essa coisa. Tem e durante a gestação também. Né? Então, esse é um dos vínculos que a gente pode ter. Durante a maternidade, né, que a gente fala, durante o período de gestação, tem impacto também, né? Porque o perfil hormonal da mulher muda. Então, a gente pensar o primeiro trimestre da gestação, o nível de progesterona é muito alto. Cura. Isso ocasiona problemas dentários, pode ocasionar. Ah, é? É, ocasiona, porque muda o balanço hídrico de água da mulher. Então, tem esse impacto. Né? Muda, por exemplo, a absorção de nutrientes intestinais. Tem intestinos que param de funcionar, tem Isso fica mais ressecado? fica mais ressecado por conta da progesterona. Óbvio que depois os hormônios vão modulando, mas isso é um impacto grande, porque a mulher que está gestante e até amamentando, ela tem uma mudança desse padrão hormonal, ela pode sim, inclusive ela ter mais problemas de cárie, erosões na região da gengiva, gengivites, tudo isso. E lá na menopausa acontece a mesma coisa. Porque a mulher na menopausa, ela vai para o oposto, né? Não é que ela tem excesso de um de outro, ela começa a faltar. Se a gente pensar do estrogênio, né? Ela vai ter diminuição da absorção, né? Do tecido ósseo. Então, ela começa a ter mais problemas na raiz dos dentes, dentre outros problemas, osteopenia, osteoporose, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Psiquiátricos. Né? Psiquiatra. Essa coisa emocional é interessante. Porque A OMS pontuou isso a mudança recentemente, de humor. a mudança de humor, tá muito ligada à questão dos hormônios. A OMS estima que em 2030, das mulheres em menopausa, que eles têm uma estimativa de um número de 1 bilhão e 200 milhões de mulheres, 84% vão ter quadros depressivos, associados à falta do estrogênio, que é o principal componente do cérebro da mulher. De Hoje se repente estuda você muito a nem respeito precisa disso. do antidepressivo, mas você precisa, de repente, de uma Reposição regulação hormonal. Uma regulação hormonal. E o fato é, eu posso fazer ou não posso? Porque hoje a gente vê assim, hormônio é saudável, tem que tomar todo mundo. Não, tem que ter cautela. Por quê? Mulheres de pós-menopausa têm 5 anos de menopausa. Posso dar hormônio? Muitas vezes não. A depender de uma estratificação que você faz mais criteriosa, ela já tem placa nas carótidas, tem placa em outras artérias. Isso mesmo. Você retomar o uso do estrogênio com essa mulher, você vai, É um criar risco. você vai criar uma maleabilidade num cano que está duro. O que vai acontecer? As plaquinhas vão embolizar. E aí eu vou mandar o meu paciente para o Dr. Júlio para poder resolver um AVC isquêmico, AVC hemorrágico. E antigamente parecia conversinha, né? Hoje a gente tem ressonância funcional mostrando como essas alterações modificam no cérebro. E quando a gente compara mulher e homem, ele deu exemplo, mas, por exemplo, a menopausa protege muito a mulher dos problemas cardiovasculares. Então, até uma certa idade, a incidência é muito maior do homem, né? Depois, no período da menopausa, quase se iguala. Aí pode... iguala. E também no cérebro acontece a mesma coisa. Quando a gente está falando das emoções, né? Amor e paixão,
áreas diferentes do cérebro, neurotransmissores diferentes estão mais ativados ou não. Então, o que parecia meio ficção, negócio fantasia, hoje a gente sabe que está no cérebro. Dá pra ver. A doutora Lisa Mosconi, no ano passado, ela publicou um estudo muito bacana. Ela acompanhou por 20 anos ressonâncias funcionais captando o padrão de energia do cérebro da mulher. Então, as mulheres mais jovens, elas tinham uma produção de energia maior. Com o passar dos anos, é legal porque ela foi seriando isso, depois fez um filme rápido. Você vê a mudança do padrão energético, como diminui no cérebro da mulher. Então, assim, o hormônio é necessário? E a gente precisa entender quais mulheres são candidatas a fazer a terapia hormonal com segurança. Muita gente tem medo também de fazer, né? Mas existe muito mito em mito, torno da questão da terapia hormonal. Eu acho que assim, o que acontece é que assim, a gente não pode nem dizer assim, é a salvação da pátria, nem é o vilão de todos os problemas. O grande problema foi lá perto dos anos 2000, entre 99 e 2000, saiu o estudo WHI, lá foram pontuadas algumas coisas, e aí criou-se, né, foi aterrorizante, criou medo, e aí veio esse negócio... Até hoje as pessoas vou usar hormônio, vou ficar com câncer. Eu vou usar hormônio, vai dar isso. A Rebecca Glaser, em 2016, ela fez um estudo. Ela pegou mulheres que já tinham câncer de mama, então eram tumores responsivos a estrogênio. E ela fez um questionário, e as mulheres tinham uma série de sintomas, né? Ondas de calor, perda de massa muscular, cansaço, fadiga, eram vários sintomas. E aí o que ela fez? Ela optou por suplementar testosterona e ela usou o anastrozol para bloquear a conversão da testosterona no estrogênio, porque essas mulheres não podiam mesmo ter contato com o estrogênio, porque o estrogênio poderia fazer o tumor aumentar. E aí o que eles mostraram, né? Fazendo as mamografias sequenciais, o tumor diminuiu. E foi um espanto. O que eles esperavam que não se aumentasse, mas que regredir. E aí começou um outro braço desse estudo que mostrou o quê? Por que a reposição de testosterona diminuiu o tumor no caso dessas mulheres? Porque a testosterona, assim como a gestrinona, ela ocupa o mesmo receptor do estrogênio, ER-alfa-1 e 2. E aí não deixa o estrogênio ser captado e aumentar a lesão. Então, com isso, o tumor acaba regredindo. Então, essa foi uma das linhas de pesquisa que eles mostraram. O Daniel falou é muito importante, porque o que acontece? Tudo que envolve negócio dá medo, né? Então, tem muita gente que ganha dinheiro aplicando isso e aquilo, às vezes, sem indicação. Então, como ele falou, é individualizar o caso. Tem que individualizar. Tem pessoas... Eu, por exemplo, eu até postei no meu Instagram, o Daniel até comentou, eu tenho testosterona muito baixa, mas funcionalmente eu bem, ganha massa muscular e tal, perdi peso, subi um pouquinho. Então, assim, é muito individual. Cada um vai ter que olhar, precisa ou não precisa repor. Tem ou não precisa. E do mesmo jeito que o Júlio falou assim, ele falou, minha testo é baixa, eu tô bem. Eu já vi pacientes, recentemente, agora estava até de um paciente há umas 2 semanas, ele tinha uma testosterona aqui dentro dos padrões, estava na casa de 700, era ótimo, mas ele tinha toda a sintomatologia. Aí eu falei assim, alto e estava sentindo mal. Cara, vamos ajustar um pouquinho? A gente ajustou, ele ficou em 980, quase casa dos 1000. O retorno dele, eu tô ótimo, parece que o que você fez mudou minha vida. Pequeno ajuste. Então, ele era um paciente que provavelmente a casa dos 700 para ele ainda não era funcional. O meu é 200 e pouco, né? Então, é muito baixo. É muito, por isso que você tem que, não é uma regra, eu falo que o exame não é uma avaliação de exame, é uma avaliação do paciente, e o exame te ajuda a nortear o que você vai fazer. E claro, com muito critério. Como eu falei, o estrogênio já tem até diretrizes que falam o quanto do espessamento da íntima, da carótida, que você está autorizado ou não está, tem placa, não tem. Então, assim, tem lá até 75% do espessamento sem placa está autorizado. Com mais de 75% do espessamento sem placa, atenção. Com placa, opa... Por isso tem que ser individual. Que o mundo é novo. As pessoas estão vivendo cada vez mais mais. Com idade avançada e superativa. Então, a própria medicina vai tateando, né, Daniel? Tem muita coisa que carece de evidência científica e vai aumentando. Então, é um tema Júlio, bem... mas tem uma questão também que era assim. Muitas pessoas não faziam a reposição por medo do câncer de mama. E aí começou a perceber que ajuda a evitar... né, o Alzheimer. O que você prefere ter, Alzheimer ou câncer? É bem individual mesmo hoje em dia, né? A gente vai pro intervalo. Gente, gente, é muito bom conversar com gente inteligente, tá vendo? Doutor, eu já tô aqui com umas perguntas pro doutor. É verdade. Vou aproveitar, a gente vai trocar. E as perguntas boas ficam sempre fora do ar, você sabe, né? Aqui, doutor, é o seguinte, a gente vai terminar o programa lá pelas 4h15, 4h20 por aí. E para terminar o programa, a gente escolhe uma música. Você escolhe uma música. Uma música que você gosta pra gente terminar o programa. Qual? Pode falar agora? Qual você agora já uma música? Música que você gosta. Que música você gosta? A música da sua vida. Nossa. Olha o Roberto Carlos. Roberto Carlos, qualquer uma? Qualquer uma. Qualquer uma. Uma do Roberto Carlos. Uma do Roberto Carlos.
pode ser... As curvas da Estrada de Santos. Ah, é verdade. Não tem o senhor cantando, não? Ah, é verdade. Ah, Não, já gravei você Roberto cantando? Carlos. Então coloque Eu você sabia, cantando. né? Roberto Carlos, gravei Roberto Carlos. Mas das curvas da Estrada de Santos. Ah, é bonita essa música. Nossa, isso mesmo. A gente vai pro intervalo, volta rapidinho, mas rapidinho mesmo. A gente tem muita coisa para conversar. Estamos de volta, que eu falei que as melhores perguntas eram no intervalo. Tem muita coisa para conversar aqui. Mais uma notícia pra gente conversar. Tarcísio, governador, né, sanciona a lei que prevê implementar escolas cívico-militares nas redes municipais e estaduais de São Paulo. A proposta foi aprovada na semana passada pela Assembleia Legislativa sob forte protesto e violência policial contra estudantes. O texto foi sancionado na segunda, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. Padre, a se julgar do jeito que a educação está hoje, né, as escolas públicas, eu acho que a escola militar, pela disciplina, ela vai ser um ponto positivo. A escola cívico-militar, ela tem, o que ela tem de diferente? Ela segue o regime, ela segue a rotina e regime, né? Porque antigamente a gente ia na escola, a gente cantava o hino, a gente esperava em fila para subir, né? Respeitava. Por exemplo, se um professor, né, avisasse sua mãe que você aprontou, não tinha discussão, né? Você levava uma coça em casa e o que o professor falou você tinha que ter um respeito absoluto. Hoje em dia a gente vê que o professor está falando, está dando aula, os alunos desafiam, ameaçam professores. Então isso são agredidos. São agredidos. Então isso é muito difícil. Né? Recentemente a gente viu lá aquele adolescente que entrou na escola e fez uma chacina dentro da escola. Então, assim, eu acho que nos tempos de hoje, né, a gente retomar algumas regras, né, colocar mais regras, acredito que na minha cidade ajudaria. Na minha cidade tem uma escola civil-militar, porque lá tem um batalhão de polícia militar e tem uma escola junto lá, o Colégio Tiradentes. É um exemplo, o Colégio Tiradentes lá em Lavras é um exemplo. Mas o pessoal, eu estou dizendo, usa farda. Porque ensina a ter respeito, né? Tem uma disciplina bem parecida com... Existem prós e contras. Por exemplo, quando você vê a reportagem, o Tarcísio, ele é de uma escola cívico-militares e ele dá os exemplos do que ele viveu, de que tantas pessoas que estudaram lá ficaram boas pessoas. É necessário, mas também nós não podemos ser regidos pelo medo, né? Sim. A disciplina, sim. Você é psicopedagoga, você acha que esses modelos podem coexistir? Podem, mas eu gosto da ideia, mas eu acredito que nós devemos pensar assim, por que eu preciso disso para dar certo? Porque quem vai trabalhar lá são os aposentados, né? Os militares aposentados. Tá. São os militares. Não, não é obrigado. Eu não sei realmente se vai funcionar. Porque né, pelo que está no projeto, é um policial por escola e ele vai propor atividades extracurriculares. Então, como, por exemplo, cantar o hino, sei lá. Nossa, essa atividade. Então, não vai chegar e implementar a cultura total. Uma disciplina. Não vai ter isso. Então, eu acho que não vai funcionar. Escola civil, implementar a escola civil militar. As escolas estaduais que já existem, sim. De repente ela vai ter ali a possibilidade. Ela vai escolher. A escola vai decidir. Vai votar, né, pelo conselho. Nós queremos ter Exatamente. Então a gente vai implementar aqui a escola cívico-militar. E aí entra em contato com a Secretaria de Segurança Pública, os aposentados vão se inscrever, tal, eles vão receber salário, e ele vai para lá. E aí ele propõe atividades extracurriculares. E o que então, está na reportagem é que os pais, sei se vai. Os pais vão ficar mais tranquilos por ter os filhos em um lugar mais seguro. Mas eu acho que isso é uma ideia, né? Porque vai ter um policial aposentado, ele não pode, né, estar armado lá dentro. Será que realmente isso vai funcionar? Lá dentro? Ele vai ser um professor, né? Como se fosse um professor propondo atividades extracurriculares. Eu não sei se vai funcionar. Agora, o que me chateou, eu sou professor há 18 anos, né? Eu acho que você não pode, de forma alguma, desestimular, desprestigiar o professor, que no Brasil já é tão desprestigiado. Esse policial, ele vai receber mais do que o professor. Sacanagem, não é possível. Ele vai receber R$6.000. Um professor de uma escola estadual, que ele dá 40 horas, ou seja, ele tá carga máxima, né? Cheia, ele recebe uns 3,5. Não é possível, doutor. Então, assim, eu não gostei do projeto, principalmente por conta disso. Então, assim, você tem dinheiro para chamar um policial por escola, mas você não aumenta um pouco o valor do professor. E aí vai chegar um policial
Ele já recebe a aposentadoria que é integral. Integral. É integral, porque... Então, ele vai chegar e vai receber mais R$6.000, ou seja, quase o dobro do que o professor dentro da sala de aula. Isso causa, me parece, um desestímulo muito grande. Causa mesmo. Né? E ele vai propor atividade extracurricular, ou seja, não é nem algo... Nem é uma aula nem ali geografia, história, Isso, matérias básicas. Contras, né, que é a questão Então, da democracia. eu não gostei do projeto, como ele foi proposto, né? Porque eu acho que a ideia de ter disciplina seria fantástico, mas um policial não vai fazer diferença, não vai implementar, então... E essa ideia também do salário é uma coisa meio injusta. Eu achei muito injusto. Muito injusto. Porque é justamente valorizar o professor, você devia valorizar o professor que está ali, que pega no batente todo dia. Exatamente. E não é isso que vai ser feito. Acho que não vai funcionar. Precisa pensar por que a necessidade do militar para ter a disciplina e o respeito. Aí já é uma possível? visão também já meio distorcida da realidade. Por que só o militar pode? Qualquer pessoa pode imprimir uma disciplina. É questão de educação, né? Exatamente. Então, não precisaria. Sempre, né? Respeito o professor, tal. Não precisa nem em casa, né? O problema dessa geração é os pais que estão criando essa geração. É o que eu sempre falo aqui com o senhor. Exatamente. Eu já falo muito isso. Isso mesmo. A permissibilidade, eu sou amiguinho do meu filho, não falo não, eu não frustro ele. Aí quando ele é frustrado, como a gente viu, né? Fala um não para o adolescente, aí mata os pais. Tirou meu celular aí. Por quê? Porque ele não sabe lidar com isso. Porque não sabe lidar com não, porque não sabe lidar com limite, porque não sabe lidar com nada. Exatamente. Gente, um abraço para Dona Helena de Biúna, 84 anos, não perde um dia, gente, aqui, olha que beleza. Ó, Maria de Lourdes Malu. Doutor Júlio, o senhor atende consulta em Salvador, doutor? Não. Não tá. Telemedicina. E a Maria de Lourdes é de lá, ela falou. Também não. Eu tô no YouTube, eu tô em tudo. Eu brinco, pai, porque cada um tem o seu estilo, né? Eu gosto do pessoa com pessoa. Mas se ela quiser vir aqui em São Paulo, ela pode... Pode. Telemedicina Maria também. de Lourdes. Maria de Lourdes. Só paciente antigo. Maria de Lourdes, pode ter telemedicina, pode ser, não pode? Só paciente antigo. Só paciente antigo, não, só paciente antigo. Então, Maria de Lourdes, você tem que vir aqui em São Paulo. Aí vem aqui ver a gente aqui. Porque ela está perguntando se o senhor tem. Parabéns pelo programa Bendita Hora, tardes interessantes, temas tratados com pessoas que entendem, né? Aí, olha, ela fala, esse programa só tem um defeito, o tempo. Ele falou, tempo é muito pouco, eu estou falando aqui, ó. Tá vendo? Boa tarde, Maria Salomé falou, boa tarde, sua bênção, sempre todos da Rede de Vida. O pessoal está querendo fazer consulta com os médicos aqui, e nós aproveitamos mesmo. Quando vem, a gente aproveita mesmo. Quando vem advogado bom assim também, a gente aproveita. Faz consulta. É ótimo. Mãe. Mais uma notícia aqui para nós conversarmos aqui. Vamos ler. Hipotiroidismo. Aí, aqui, ó, tá vendo? Sintomas, diagnóstico e tratamento. Os sintomas da doença muitas vezes são inespecíficos e confundidos com os de outros problemas da saúde. Porém, em alguns casos, pode causar diversos impactos na qualidade da vida e no dia a dia dos pacientes. Doutor Daniel, eu sou modelo. Ela pode fazer o modelo. O hipotiroidismo, o que é? A tireoide é uma glândulazinha pequenininha. Eu falo que, né, quanto menor ela é, mais funcional ela se torna, né? Basta dizer a hipófise, quanto de coisa a hipófise faz. Mas a tireoide, ela produz basicamente o hormônio a tiroxina. A tiroxina se converte num outro hormônio, tireoiditironina, e eles vão atuar em diversos sistemas do corpo. Quando o paciente tem o hipotiroidismo, a glândula está trabalhando abaixo do que ela deveria. Ela não funciona de maneira correta, então a quantidade de hormônio que ela produz é baixo. E aí o que acontece? Vai faltar esses hormônios, vão gerar uma série de sintomas e sinais nos pacientes. Desde um cansaço, fadiga, alteração do trânsito intestinal, relação à temperatura, sentir mais frio, mais calor. De engordar, engorda mesmo? Engorda com mais, ganha peso com mais facilidade, porque é como se o metabolismo, a gente, de uma maneira bem genérica, a gente falando, o metabolismo vai se lentificando. Então o paciente, mesmo ele comendo pouco, ele fala, poxa, eu como pouco e ganho muito peso, eu durmo mais, tenho muito mais sono do que o do que o habitual. Então vai mudando completamente, e tem um impacto na qualidade de vida desse paciente. Então toda essa repercussão, e fora que o paciente que está ali, né, mais cansado, fadigado, comendo mais, ganhando mais peso, ele abre o leque para outras doenças metabólicas que podem começar a acontecer, como por exemplo, um diabetes tipo 2. O negócio da depressão também. Porque a sensação que ele tem é que ele está num mal-estar, uma nhaca no corpo, não consigo me sentir bem, eu tenho uma fadiga. Né? Então assim, enquanto você realmente não for ali suplementar esse paciente, ele não vai ter melhora do quadro clínico. Mas a questão do hipotiroidismo, pode haver hipotiroidismo sem sintomas ou não? Muito difícil, padre. O que pode acontecer, muitas vezes a gente avaliar um paciente e já vê que a glândula dele
está dando sinais que ela pode começar a falhar. E a gente precisa entender qual que é a causa. Está faltando alguns nutrientes? É uma síndrome de Hashimoto? Hashimoto. Hashimoto é o que é? O Hashimoto nada mais é do que, bem resumido, são anticorpos do seu corpo, que estão ali, são soldados que estão ali para te defender, e eles não reconhecem a tireoide como um órgão saudável do seu corpo. Eles atacam. Mas como que esses anticorpos são estimulados? Aí a gente vai para uma das linhas de pensamentos é por conta da parte alimentar. Se a gente pensar nas macromoléculas, né, o glúten, a lactose, por uma inflamação intestinal, as moléculas passam, né, de uma maneira não digeridas. A Hashimoto pode provocar o hipotireoidismo? Pode provocar o hipotireoidismo, porque esses anticorpos, imagina uma glândula apanhando todo dia, né? Essa glândula vai perdendo funcionalidade. Né? Então, é algo que a gente precisa... É uma doença que chama autoimune. O Hashimoto é uma doença autoimune. Mas tem pacientes que têm Hashimoto, que tinham uma dosagem de anticorpos altos, e eles começam a mudar o estilo de vida, uma atividade física, muda a alimentação, tira, por exemplo, o glúten, ou reduz a carga, não precisa nem tirar. E aí você percebe que a quantidade desses anticorpos cai. E o paciente vai melhorando. E ele não precisa progredir, muitas vezes, a dose do hormônio que é suplementado. Então, em vez dele aumentando a dose 25, 50, 62, 88, com um estilo de vida adequado, ele consegue estabilizar numa quantidade menor. Olha que interessante. Porque o hipotireoidismo não é que a glândula para de funcionar. Ela funciona menos. Ela está funcionando abaixo da capacidade dela. Mas se a gente não fizer nada, por exemplo, num caso de Hashimoto, deixar essa glândula continuar apanhando todo dia, ela vai chegar numa hora que ela não vai ter mais funcionalidade, vai ter falência da glândula. Aí ela para. E aí você vai depender 100% da quantidade do hormônio. Pacientes que estão aumentando. São pacientes que usam quantidade Você toma? Tomo de 125. O que você toma? Tomo Sintroid de 120. Quanto? 125? É uma dosagem mais alta. Tem paciente que chega até 200 microgramas. Né? Porque tem, geralmente, a gente sempre fala, ou é Sintroid ou é Puran. Puran, aí... Isso é tudo, os dois são hormônios. Todos eles são a levotiroxina. Levotiroxina, né? é o hormônio. É o hormônio. Que deveria ser excretado pela tireoide. E não é. Aí você toma. E muitas vezes a gente tem ali o paciente que tem até um TSH alto, a tireoide produz uma quantidade de T4, mas aí está faltando o T3. E aí você tem que avaliar muitas vezes que não é o T4, né? Não é a tiroxina que você tem que suplementar. Muitas vezes é a triodotironina. São casos, é muito de caso a caso. Não é uma matéria. Faz uns 7, 8 anos, eu tirei a tireoide. Você tá brincando? Tirei. Descobri. Do nada, eu estava fazendo um ultrassom aqui da artéria, e aí viu um tumor na tireoide. E aí eu tirei, né? Fiquei com medo, tal, tinha a possibilidade de deixar, tem vários estudos. Aí fui estudar, né? Aí fui ver que muita gente tem e que não dá nada, mas eu fiquei... Aí você descobre, você fica desesperado, né? Aí acabei tirando e olha, sofri. Até regular, né? Até regular tudo. Eu fiquei 1 ano para regular o hormônio. E nesse 1 ano, eu dormia quase que o dia inteiro. Eu não tinha ânimo para fazer nada. Eu engordei 10 quilos. Tá brincando. Foi péssimo. Você tem que tomar... Ele tem que suplementar tudo. Todo dia. Todo dia. E você tomou o quê? 137. Só que... De quê? De Sintroid. É um problema seríssimo, porque nada como o órgão. O órgão nada sabe porque direitinho. Tem a questão do tempo, né? Se tá quente, se tá frio, se você se exercitou, se não se exercitou. Então, você suplementa aquela mesma quantidade. Mas não faz... E a glândula trabalhando sozinha, sozinha, a adequação que a glândula, né, faz. Então, às vezes, quando eu tomo, mas dependendo do clima, eu fico mais para baixo, eu engordo mais, tomando a mesma quantidade. Pois, olha que... E não tem jeito. Agora, 1 ano depois da cirurgia foi, nossa, muito difícil. Muito difícil. Nada mais saudável que a glândula funcionando sozinha. bem, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa trabalhar nessa prevenção. Eu tenho um monte de nódulo, eu já falei, já tenho um monte de nódulo. Aí eu tava com uma médica, ela falou assim, aí a gente tem que começar a pensar em tirar essa tireoide. Eu corri pro Daniel. Nem ver, não vamos tirar nada disso não. E eu comecei a fazer um monte de coisa e diminuiu. Aliás, cheguei a diminuir nódulo. Você acredita, doutor? Chegou a diminuir nódulo. O mais engraçado é que assim, tem gente que fala assim, que nem a possibilidade que o doutor falou. Puxa, tem nódulo, na dúvida vamos tirar? Muitas vezes, assim, na dúvida, vamos acompanhar mais de perto? Vamos repetir esse ultrassom, de repente, a cada 2, 3 meses? E a gente fica mais em cima. É uma glândula que dá problema. Dá problema. Dá problema. Não é tão simples. São 2 exemplos, né? Tem muito subclínico. Às vezes vai fazer um exame e acaba encontrando, precisa de punção, precisa retirar. Às vezes é uma sintomatologia que chega no neuro, achando que é depressão, que é tudo, quando vai precisava de um clínico, de um endócrino bom para acompanhar, né?
Então, a glândula tem que ficar de olho. Antes da gente tirar, eu sou do time das antigas. Vamos acompanhar mais de perto. Claro, se tiver ali tem as classificações, né? De repente a gente tem uma classificação alta, faz a punção, veio alguma coisa diferente, aí é indiscutível, não tem o que fazer. Mas o paciente o contrário, que tem uma punção que não mostra ali que não é nada, não é um tumor, não é nada, vale a pena muitas vezes a gente ir observando e acompanhar de perto. Porque é difícil realmente tratar. Bom, só rapidinho, Rodolfo, se o pessoal falando, Joanita aqui, ó, sou Joanita de Alagoinha, Bahia, tenho medo de tomar hormônios e na menopausa, pelas conversas que pode provocar câncer. A gente falou que não. O Alan Cavalheiros, boa tarde, sou de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, estou sempre assistindo o programa com a tia Leca, Deus abençoe aí, dá licença aí. Ó. Muito bem, vamos, mais uma notícia aqui, ó, vamos lá. Aqui, gente, transtornos mentais, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? Transtorno mental, o que é transtorno mental? O que acontece? Tudo que mexe com a mente, né? E é curioso porque às vezes as pessoas menosprezam uma doença como outra qualquer. Tem CID, tem critério diagnóstico, inclusive é das principais causas de afastamento do trabalho. Transtorno de depressão e ansiedade. E às vezes o próprio paciente não entende, sente meio culpado, talvez ele depois até explique melhor, porque o que acontece? Quem faz a lei é uma pessoa, quem dá o diagnóstico é o médico. A gente, como médico, nosso papel é dar o diagnóstico e fazer os relatórios. Aí tem um médico do trabalho que faz a avaliação, se a pessoa pode ou não voltar ao trabalho, se aquilo é transitório ou não, a gente que fala. Sei. E ainda tem um aspecto legal, que quem fez a lei, tem o espírito da lei que fala, né? Que tem uma intenção, mas às vezes está lá colocado. CID e tal consegue ou não consegue uma coisa. E às vezes precisa do papel do mediador para interpretar. O CID é o médico. O médico. Só que entre o que o médico fala, o que a lei coloca e a interpretação, o trabalho dele é um caminho muito longo. Um caminho, né, o auxílio-doença... normalmente começa com o auxílio-doença. São raríssimos os casos de transtorno mental aposentar direto. É muito difícil, Então, começa com o auxílio-doença e aí vai, né? Tem o período, o médico, então, dá um período, às vezes 90 dias, 120 dias, ele dá um período ali de afastamento para ver se vai piorar ou não, né? E aí o médico vai dizer que algumas vezes é transitório. No trabalho, por exemplo, você tem burnout, você tem depressão, você tem uma série de transtornos, né? Então, vai depender do tipo de doença. O médico pode dizer, ó, isso é crônico, pode. Só que o problema, às vezes, é quando o médico particular, né, ele dá um diagnóstico, ele fala, às vezes, que não é transitório, e aí, quando chega no médico do trabalho, né, na Previdência, aí o médico, ele dá uma outra, né, mas aí, interpretação. Qual é o laudo? É o médico, nesse caso... Mas é o laudo do trabalho? É o médico do trabalho? É o laudo do INSS. Se eu tiver um médico meu, não vale? Vale, mas ele interpreta, mas né? não é ele que dá o aval, né? Então, se pega relatório do médico, exames e tudo mais, e o médico indica, olha, encaminho para ser aposentado, encaminho para auxílio-doença. Tendencioso particular. E aí vai no médico do INSS e ele, 90% das vezes, não concorda. O que eu explico para o meu paciente é que o mundo real é esse, né? O seu médico avalia, ele é particular, você está pagando, ele vai fazer interpretação, mas vai ter a avaliação do perito e você pode questionar, ter o seu advogado, ele vai pedir uma segunda avaliação. Tem os tabus, né? Porque uma coisa é você estar com o braço quebrado, uma outra coisa é você estar com depressão. Se você estiver com o braço quebrado, eu vou dizer, que pena, né? Que dó. Agora, muita gente não acredita nos transtornos mentais e muita gente esconde que tem, porque isso pode atrapalhar a sua vida no trabalho. Às vezes, o perito do INSS, ele pode entender, e acontece muito, que aquilo não inviabiliza o seu trabalho, né? Então, olha, você tem um transtorno e tal, mas você consegue trabalhar. Entendeu? Então, ele não dá o auxílio, não aposentar, mas é difícil. Hoje, aposentar é raro. E tem pacientes que abrem o transtorno mental depois de trabalhar naquela empresa. Sim. Da cultura. Isso também. Depressão, burnout, é muito comum. Muito comum. Acabou? Sempre assim. Quando começa a melhorar, o programa acaba. Deixa eu só... obrigado aí a Irailde Rodrigues, falou, sou de Ferreiros, Pernambuco, todo dia tô aqui, ó, ligada, Ferreiros, Pernambuco. Eu tomo levotiroxina, 50mg, tem um nó do lado direito. Agora não vai dar tempo da gente falar. E o Natan diz oi. Atenção, vamos lá. Música do Dr. Marcos. Olha. Olha, ó. Atenção, Cristina Esteves. Olha, muito obrigado mesmo. Você vai acompanhar a Cristina no Instagram. Cris Esteves. M. Cris Esteves. Tá aí, ó. Tá aí pra você.
Doutor Daniel, muito obrigado mais uma vez. Olha que beleza. Olha, no Instagram, @doutor.danielbratan. No Instagram também do Instituto, @Instituto Bratan. E o telefone para você ligar agora para lá, 0 operadora 11 917 52 35 30. Tá tudo lá, tá isso mesmo. Doutor Marcos Bernardino, obrigado. Eu que agradeço. Tem que voltar porque nós gostamos muito das consultas aqui. Aqui, ó, um prazer. Você vai acessar o site marcosbernardini.adv.br, marcosbernardini.adv.br e no Instagram, @marcos.bernardini. Obrigado, doutor. Eu agradeço. Doutor Júlio, olha, ó, você sabe, @neurocirurgiabr. Você vai lá no Instagram e também vai acompanhar o canal maravilhoso youtube.com/neurocirurgiabr. Obrigado vocês, obrigado, muito obrigado. A enquete que nós perguntamos qual que é 35,9% disse que é climatologia e 64,1% disse que é geomorfologia e na verdade é o quê? Geomorfologia. Geomorfologia que acertou 64,1%. Acabou o programa, eu encontro você amanhã. Aumenta o som. As curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Mas se o amor que eu perdi eu novamente encontrar,